Se nunca se falou tanto sobre terapia, por que ainda as pessoas parecem tão perdidas dentro das próprias emoções? Para essa conversa, recebemos Angélica Oliveira, psicóloga graduada pela UFMG, mestre em Psicologia e Saúde pela FAMERP, especialista em relacionamentos e casais, com quase 30 anos de atuação na saúde mental pública de São José do Rio Preto. Nós estamos começando o Tricotando com Elas. Tricotando com Elas. Terapia virou necessidade ou tendência social? Jéssica, bom, eu queria primeiro agradecer a vocês, Jéssica, Lúcia, pelo convite, viu? É um prazer estar aqui com vocês. Então, essa é uma pergunta muito importante, né? Quando a gente fala em necessidade, né? Ou uma tendência social, o que a gente percebe? É uma necessidade para todas as pessoas que precisam, né? Que estão num sofrimento psíquico intenso, né, ou que vivem, né, vivenciam um transtorno mental. Então, é realmente uma necessidade. Tá? Agora, a tendência, o que a gente diz sobre isso? Acabou a terapia, né, ela se tornou mais popular, o que é uma questão, assim, é bom, né, porque a gente sabe que existia muito preconceito em relação a isso. Tá? Então, Hoje eu digo que... Vai para a terapia. Isso, né? Tá vivenciando dores, sofrimentos, né? Ou algum problema muito intenso, né? Por que não buscar terapia? Então, acho que é um caminho bastante positivo esse. A impressão que se dá que também, assim, obviamente, acho que a gente está lidando um pouco melhor com as nossas emoções, conseguindo colocar isso, né? Mas de forma acentuada. Mas o que eu percebo também é um vocabulário novo. Então, hoje todo mundo consegue, eu vou ressignificar isso. Eu vou validar meus sentimentos, né? Isso acionou meu gatilho, ou isso não me atravessa mais. Essa popularização que você disse, ela pode ser também prejudicial? Assim, o que eu penso sobre isso, né? Que a gente percebe, as pessoas estão tendo muito mais acesso ao conhecimento, né? Com a internet, né? Enfim, todo esse fenômeno, né? Que as IAs. E é muito fácil, né, você ter acesso a tudo isso, né, a essas nomenclaturas que eram considerados termos técnicos. Então, a gente se depara, às vezes, com pessoas que nos procuram, né, que a gente chama aí de pacientes, clientes, e eles já chegam com todo esse vocabulário, tá? Agora, isso, assim, é importante conhecer, mas não indica que está havendo transformação. Porque, assim, uma coisa é o dominar o conhecimento de algo, né? O saber o que é. A outra coisa é como é que eu lido com isso, né? O que eu faço com isso, tá? Então, assim, a terapia vem, né, nesse outro patamar, que é como eu lido, né, com as minhas questões, né, com os gatilhos, com tudo mais. Parece que as pessoas querem ter uma autoridade sobre comportamento. E passam isso nas redes sociais sem responsabilidade nenhuma. Foi o que a gente estava dizendo agora há pouco sobre... existem bons profissionais, existem profissionais, né, ruins, mas a gente consegue, vamos supor assim, eu consigo me consultar com alguém que ele vai me dar um diagnóstico e assim, sem antes, de repente, você precisa procurar primeiro um neurologista, vamos ver isso primeiro, ver certinho para me dar algo. Você tem um TDAH. Vem com um prontuário, né? Parece que está tudo muito, né, igual. Como que a gente lida com isso? São profissionais sérios? Eles têm essa formação para poder... ressignificar o que você está sentindo, para poder te ajudar? Perfeito, Lúcia. Assim, muito importante essa pergunta.
Assim, eu vou trazer duas vertentes, né? Uma é do profissional, do leigo, né? Aquele que ele lê muito, né? E começa a postar nas redes sociais, né? Sobre comportamento, faça isso. Quase isso até, assim, não tem nada contra, né? Mas os coaches, né? Que, enfim, estudam bastante sobre determinados fenômenos e acabam, né? Se sentindo autoridade, né? Para estar falando, né? Sobre aquilo. Então, isso é uma vertente. A outra, e não é isso que você traz, né? Infelizmente, em todas as áreas, né? A gente encontra, sim, profissionais, às vezes, inexperientes, né? Com uma formação que não é tão robusta, né? Como se diz, e acabam diagnosticando precocemente, né? Ou até tendo um olhar clínico, né? Que não é tão, enfim, tão validado no sentido de fechar um diagnóstico, tá? Então, nós estamos aí nessas duas vertentes. Agora, sim, é muito importante, sim, né? Na área da psicologia, encontrar profissionais sérios, né? Que façam uma análise clínica detalhada. Isso muitas vezes não é numa única consulta, numa única entrevista, né? A gente sabe que saúde mental não se reduz só a questões emocionais, tem questões também, às vezes biológicas, né? Às vezes uma pessoa que está com deficiência, sei lá, de ferro, né? Ou um problema de hipotireoidismo, né? Ela pode sentir assim um humor deprimido, né? Um cansaço muito intenso. Você vai num profissional que não tem esse olhar, né? Até para as questões geracionais, né? Ele pode, enfim, né? Acabar tomando um viés aí, né? De um trabalho, né? Sem realmente fazer uma avaliação global. Então, assim, eu penso que é importante, sim, eu sempre procuro saber, né, que se tem doenças, se tem outras complicações, né, até orgânicas, né, então a gente tem que ter esse olhar, né, realmente bem geral da pessoa, tá, antes de simplesmente rotular, é isso ou é aquilo. Tá? E além dessa confiança, eu falo por mim, as pessoas antigamente temiam, né, tinham medo, vergonha, né, de procurar essa ajuda, terapia. Ainda existe e temiam mesmo ou é uma questão só minha? Sim, a gente sabe por vergonha. Sim, vergonha, preconceito, de expor, né? Sim, a gente tem aí, a partir dos anos 70, né, se iniciou aí o que seria, a gente chama hoje de luta antimanicomial, mas enfim, o que é isso, né? Trazer dignidade, né, para as pessoas que tinham um transtorno mental, né, enfim, alguma questão mais mental, psíquica. E existia, sim, né, uma rotulação, preconceito, né, antigamente eram classificados de loucos, sim, né, esse é um termo, né, bastante pejorativo. Então, as pessoas tinham esse preconceito, se eu for no psiquiatra ou no psicólogo, né, é porque eu vou ser taxado de louco, se sentiam envergonhadas. Sim. Hoje a gente vê que isso, né, isso diluiu, né, isso tá quebrando, né, que as pessoas têm, algumas até orgulho, né, eu estou fazendo minha análise, estou fazendo minha terapia, e isso é um fenômeno bom, importante, né, que as pessoas encontraram um lugar, né, para poder cuidar mais das suas emoções, né, das suas questões, seus problemas. Interessante você colocar isso. Eu estou me lembrando agora de uma tia, né, em relação à minha mãe, que a minha mãe, eu ouvia minha mãe e meu pai, assim, tipo, falar baixinho, né? Ela tem problema mental, mas assim, é uma coisa, era um tabu, a gente só escutava, a gente não ficava sabendo, mas o que será que ela tem? Eu ficava muito curiosa, né? Mas por que ficam cochichando? Por que não falam, a tia tem isso, né? Realmente, era um tabu, até na família, de você comentar isso com alguém. Será que pode passar para alguém? É o gene? É uma coisa muito estranha. Ou então aquela coisa, vamos abafar até resolver. Sim, a gente viu em 2001, né, um grande movimento, e isso vem, né, dos trabalhadores, né, dos pacientes e trabalhadores, né, que
da área da saúde mental. Então, em 2001, se teve aí uma legislação nova que confere direitos, né, às pessoas com transtornos mentais, e um deles é esse, né, de ter direito ao tratamento, a uma medicação adequada, porque, assim, o que veio gerar esse preconceito, né, a gente olhando aí décadas atrás? A própria, enfim, a ciência, né, não tinha ainda... enfim, descoberto determinadas medicações que hoje têm uma função muito importante para quem tem, por exemplo, um transtorno mental grave. Talvez seja o caso da sua tia. Então, ela teria que ser asilada, às vezes ir para um manicômio. Hoje não, né? Ela está aí convivendo, né? Com a família, com a sociedade, né? Então, assim, avançou muito a ciência, tanto na área da psiquiatria quanto da psicologia também. E como as pessoas deveriam sofrer naquela época? Com certeza. Né? Tanto no aspecto sim. psiquiátrico como psicológico também, meu Deus. A gente vê casos assim de pessoas hoje, né? Quando você vai ver os antecedentes, né, familiares, porque isso é uma pauta importante. Sim. Quando a gente vai, né, abordar, trabalhar, né, com as questões de saúde mental, muitas vezes eles trazem, eu tinha tios, tinha familiares, né, que eram estranhos, que eram esquisitos, né, e que assim gerava todo um sofrimento, né, para a família, para eles, e não tinha acesso, né, a um tratamento adequado, tá? Então assim, houve um avanço importante. Sim, grande evolução. Você acha que existe uma romantização na terapia? Eu fico pensando na questão da... estou fazendo a minha análise, né? Como se fosse algo chique. É um status? É um status. Todo mundo precisa de terapia? Eu digo que nem todo mundo precisa, mas todo mundo pode fazer. Tá. Tá? Essa romantização... Eu acho que vem até nesse sentido, né? Quando a gente fala do autoconhecimento, né? Da análise, é um pouco nesse caminho aí, que é ok, né? Tem pessoas que já estão, sei lá, consolidadas, né? No trabalho, na vida familiar, mas... né, ainda busca, né, se conhecer mais e melhor, né? E isso é importante, é ok. Eu acho, porque a gente busca um profissional, um ginecologista, né, ou pediatra, ou uma esteticista. Por que a gente não pode procurar para nossa saúde mental? Né? Perfeito. Não é? Totalmente. Todo mundo deveria. Sim. E a gente pode ter alta também? Com certeza! Esse é o nosso objetivo maior, Lúcia. Com certeza, é dar aula. E essa é uma gratificação muito grande para o profissional quando ele diz, né? Enfim, porque eu penso que a alta, na verdade, não é do profissional. Ela é em conjunto. A pessoa ela vai se dando alta a partir da sua melhora, da sua autonomia, né, da sua conscientização, a transformação mesmo que vai aparecendo. Então, esse processo de alta, ele é conjunto. E não cria uma dependência, tipo, não, você não pode me dar alta. Eu quero ficar. Eu preciso ficar. Aquela coisa dependente, assim, da... E pode, né? Olha, se aparecer isso... a gente vai entender que a pessoa ainda não está pronta. Não tem alta, não tem. Não está pronta. Né? E aí precisa ainda trabalhar algumas questões, né, tem de quem autonomia. busque a terapia, assim, né, não só, só com o profissional, aquela sessão ali reservada. Tem quem busque na internet também. E a internet é real, isso pode ajudar como terapia, no autoconhecimento? Então, a internet, as IAs, elas são ferramentas muito importantes para quê? Para o conhecimento, né? Mas não para a terapia, tá? É muito sério isso. É até perigoso, eu diria. Exatamente. Então não ajuda. Se eu for lá, Jéssica, e digitar assim... hoje eu estou com muita dor de cabeça, esqueci onde eu deixei a chave, estou muito irritada, briguei com todo mundo. Aí ele vai te dar, obviamente, que vai pegar de conhecimentos, né, de estudos, né? Sim. Mas ele vai te dar alguma coisa que fala, você tem isso, não é? O próprio chat GPT. Sim, então ele vai fazer isso, ele vai te dar uma doença. Sim. Isso ajuda? Então,
Isso, o que eu digo assim, é um risco, tá? Porque assim, a gente viu isso acontecendo, né, mais recentemente, tá? Principalmente jovens, né, que, enfim, buscaram, né, a IA para... São curiosos. São curiosos, mas assim, buscando mesmo esse aconselhamento, tá? Nós vimos um caso aí muito grave, onde o jovem se matou, né? E assim, ele trouxe toda a estratégia que ele pensava em fazer, né? E a IA disse para ele, né, resumidamente, né, esconder dos pais, tá? Que aí sim seria efetivo, tá? Então assim, isso gera processos, lógico, né, contra essas grandes empresas aí, mas assim, é uma vida que se perdeu, tá? Então assim, é muito perigoso isso. Tinha a vergonha, o medo, ao invés de expor, ele escondeu e foi foi nessa ajuda. Isso. A IA, ela é o quê? Ela é uma máquina, né? E para ver uma ajuda realmente, uma transformação de emoções, né? Nós estamos falando aí do psiquismo, é necessário essa conexão, o ouvir, né? Essa interação, tá? Então isso é fundamental. Isso eu digo com certeza, máquina nenhuma vai conseguir fazer isso. O Tricotando com Elas vai para um breve intervalo e a gente já volta. Fique aí. Tricotando com Elas. A agricultura familiar é a espinha dorsal da alimentação no Brasil, responsável por mais de 70% dos alimentos que chegam à mesa dos brasileiros. Ela garante a diversidade de produtos frescos e saudáveis, contribuindo para a segurança alimentar e a economia local. Além disso, valoriza as tradições e práticas sustentáveis, promovendo o desenvolvimento rural e a preservação do meio ambiente. Apoiar a agricultura familiar é investir na saúde e bem-estar de toda a nação. Você sabia que cada pequena ação conta? Reduza, reutilize e recicle. Plante uma árvore. Economize água e opte por produtos sustentáveis. Nosso planeta precisa de você. Juntos podemos garantir um futuro melhor para as próximas gerações. Vamos agir agora para um amanhã mais verde. Semeando boas atitudes, fazemos brotar um futuro melhor. Tricotando com Elas. Estamos de volta com Tricotando com Elas e tem muita gente se analisando, mas pouca gente se transformando, é verdade? Então, a gente volta em algumas questões, né, que a gente já pontuou, mas é isso mesmo, né? Com acesso, né, a essa informação, né, todas as pessoas sabem, né? E conseguem, né, debater, né? Algumas usam até, eu me controlo, eu racionalizo muitas bastante. Buscas também, às vezes busca com um amigo que talvez um profissional, com a IA, e fica aquela mistura de informações, então isso prejudica. Mas nem sempre a transformação interior, que é o que necessita, que né? É o essencial. Exatamente. Vou fazer um adendo aí, eu vou colocar o ponto da Covid. A gente viveu muito de perto, porque a gente trabalhava em hospital, e então foram meses, um ano, né, um ano e meio, muito sofrido para a gente que lidou com tanta coisa, com tantas mortes também, com tantas vitórias, né? Sim. Mas eu imaginei, eu não sei se eu romantizei, Angélica, mas eu imaginei que as pessoas fossem sair dessa pandemia mais sensíveis, totalmente transformadas. Mais transformadas. Acho que não foi só você, mais generosas, com aquele olhar de empatia. E não sei, eu paro muito que eu quero descer porque eu não vi nada disso. Muito pelo contrário. O que você acha que aconteceu? Então, a gente já esperava, infelizmente, né? O que era, naquele período, né, nós da saúde mental, tínhamos uma grande preocupação já,
né, que seria com um adoecimento psíquico das pessoas, a partir até desse enclausuramento, né, que foi existindo. Sim. Então, assim, naquela época, assim, a gente vê, através das estatísticas, dos estudos, algumas problemáticas diminuíram, tá? Então, assim, a gente viu, né, uma menor incidência das tentativas, né, dessas violências autoprovocadas, né? Isso diminuiu. É como se o medo da morte impactasse tantas Sim, pessoas, né, elas que não vão aí querer. diminuísse Sim. ali, né, alguns tipos de violências mesmo. Então a gente observou isso. Mas assim, o que a gente já pensava e isso já era preconizado? Que viria a quarta onda, né? A quarta onda, né, seria o quê? Tanto, claro, né, os problemas financeiros que vieram realmente, mas a saúde mental, né, o adoecimento psíquico e mental. Então a gente viu isso acontecer. Muitas pessoas com sequelas, muitas pessoas sofrendo pelo luto, né, por perder Exatamente. familiares. Foi Isso impactou um impacto muito. Então a gente viu realmente um aumento da procura, né, para tratamentos mesmo. Infelizmente isso aconteceu, tá? A outra questão assim que a gente observa é as pessoas, elas estão realmente assim muito voltadas, né, para a individualidade, né? Então para o aqui e agora, para o imediatismo, né, para ontem, né? Muitas que lidaram com perdas, né, procurando compensar coisas, tá? Então assim, junta-se tudo isso, né, e a gente tem aí um fenômeno onde a gente observa assim, né, um crescendo muito expressivo, né, do adoecimento psíquico. E umas coisas bem fortes, né, bem difíceis, né, da gente entender, né, casos de feminicídio aumentando. Isso também é uma pauta para um outro programa, porque olha, né, tem muita coisa que a gente pode falar a respeito. Mas são atrocidades que se fala, eu jamais imaginaria que pudesse estar viva para acontecer, para ver acontecer certas coisas, né? Sim, tá, graças a Deus. A terapia, ela ajuda a olhar para dentro, né? Mas o mundo atual permite profundidade? Porque tudo, né, a gente se compara. Sim. Então, Jéssica, nós estamos aí nesse momento da rapidez, do imediatismo, né? A gente vê aí as novas gerações, né? Geração alfa, enfim, né? Amigos da IA, né? Amigos da IA, isso, né? Que é tudo muito rápido, né? Para o aqui e agora. Mastigado. Tudo mastigado. Então, assim, hoje é difícil, né? Você vê um jovem que gosta de ler um livro, né? Claro que tem, né? Mas, assim, se for a síntese do livro, né? Ou, né? Até pela própria IA, isso é muito... Eu estava comentando esses dias, né? Vai lá, pega o resumo, o que vai cair na prova, faz, porque a minha filha, a gente teve essa situação. Compramos o livro, porque ela tinha a tarefa da escola. No fim, ela não leu o livro, porque a internet entregou para ela o que ela precisava. Sim. Ela fez a prova, tirou uma nota boa, passou e o livro está fechado. Isso. E aí, assim, junto com isso, o que a gente observa, né? E é um fenômeno, né, positivo por um lado, né, tem a parte negativa quando a gente pensa aí nessa geração, né, que quer tudo muito rápido, tem essa dificuldade às vezes de lidar com equipe, com pessoas, Sim. né, e a gente vê uma valorização até dos mais velhos, né, que são aí, né, as gerações mais antigas, que tem essa maior estabilidade, né? Inclusive, né? As empresas valorizando um pouco mais. Sim, sim. Mas é isso, né? O que eu, resumidamente, assim, conhecimento não é sinal, né, de transformação interior, né? Quando a gente pensa em profundidade, né? Autoconhecimento, a gente vai muito para essa seara, né? Do conhecimento interior. E, dito isso, você acha que com certeza, a terapia ajuda a gente a olhar para dentro, tá? Mas o mundo,
lá fora, como você disse, que é tudo instantâneo, ele permite essa profundidade? O que é que permite a pessoa ou as pessoas priorizarem? Porque muitas pessoas não buscam esse tipo de ajuda porque alegam falta de tempo. Tá? Mas aí tem tempo para trabalhar, para ficar na internet, exatamente, né? O trabalhar, claro que é uma questão de sobrevivência, né? Mas assim, se perde muito tempo, né? Prioriza, Com né, outras questões, né? Então assim, é priorizar. Sim. Tá? Então assim, se você quer às vezes uma transformação, né, real, então é importante priorizar que esse é o meu dia, o meu horário, o meu tempo e eu vou, né, buscar esse tipo de ajuda. Tá? Então eu vejo mais nesse sentido. Você acha que as pessoas estão sabendo conversar de verdade? Eu e a Lúcia, a gente sempre cita, porque não tem, né? Não tem aquela amizade ou pessoa que você senta, conversa, debate, troca experiências. Ela, né, com as experiências dela, eu com as minhas. Não tem mais isso. Olha, eu não vou dizer que deixou de existir, né? Eu vou dizer que houve uma transformação, uma mudança. É claro que se a gente olhar para as gerações, né, antigas, né, aquela típica cidade de interior, né, não se tinha nem né, era o rádio, todo as mundo pessoas na varanda, na porta de casa, nossa, aquela imagem Não. bucólica, Sim. né, você podia estar ali, conversar com o vizinho, né, interagir. Hoje, assim, a gente vê que as pessoas estão cada vez mais distanciadas, né? Estão nos seus condomínios, nos seus prédios, reclusas. Né? Reclusas. Então, assim, é o bom dia, boa tarde, né? E olha lá. E, assim, a rede social, né? Às vezes ela é pequena, sim, né? Então, assim, isso a gente percebe. As dificuldades geracionais, né? Nem sempre o jovem, né, conversa tanto, né, com os pais. Então acaba perdendo, sim, né, sim. aquele vínculo, Não, mas a experiência. eu acho que até nós, né, de uma certa geração, a gente também está pecando, porque muitas vezes cada um está num cômodo de casa. E aí, o que a gente fazia antes? Levantava, mãe, o pai, olha, eu preciso disso, vocês podem me ajudar em relação a... Não, o que a gente faz? Manda mensagem. Manda mensagem. A pessoa está do teu lado. Sim. Aí você manda mensagem. Eu falo, não, gente, Sim. que erro que é esse? O celular se tornou aí um mediador, né? E a gente diz que negativo nesse sentido, sim. Né? Porque quebrou a conexão que poderia existir, o diálogo, a interação, né, entre as pessoas. E principalmente entre os jovens. Né? Que era para aumentar a conexão, né? Que a gente mora em cidades diferentes. A gente se conecta pelo WhatsApp, manda lá áudios e áudios, conversa. E tem gente que vai lá, manda um áudio explicando, querendo que a pessoa explique ou converse. Joinha. Ok, né? Infelizmente. Estamos diante desse fenômeno. Que atenção você deu à minha conversa, Jéssica. Você me dá um joinha. Eu te fiz alguma coisa? E o que é mais perturbador, né? Se ela não der o joinha rapidamente, você pode ficar muito ansiosa. Ela não me deu atenção, ela não me respondeu. Olha como vai, né? O que será que eu fiz para ela muito não me isso. responder? Gente, eu não estou colocando no lugar dela, ela está trabalhando, ela pode estar dirigindo. Eu estou priorizando e eu não sou prioridade. Como assim? Exatamente. Exatamente. Então, está gerando tudo isso, quase que uma paranoia. Exato. E existe saúde mental nesse mundo acelerado? Então, claro que, assim, sim, né? Quando a gente fala em saúde mental, a gente tem que dizer também, assim, saúde mental não é só estar em terapia, né? Saúde mental a gente precisa englobar a qualidade de vida, né? Você Sim. ter o lazer, o hobby, a conexão com a família, né? Enfim, as diversas esferas da vida aí, inclusive a religiosidade, né? Tudo isso também, né, tá, enfim, dentro do que a gente chamaria aí de saúde mental. Então, assim, é possível sim,
né? Claro que desde que a pessoa olhe para as esferas da sua vida, né? Como é que ela está se vinculando, se relacionando, como é que está as suas emoções, está se autorregulando ou não, aqui a gente falando, né, dos termos técnicos, tá? Voltando um pouquinho no assunto, às vezes a gente está num lazer com a família e recebe, tem também o lado que vou dar atenção para o celular porque eu preciso resolver isso, né? A gente falou que, não está me dando prioridade, não está me respondendo, mas tem um lado também que não, esquece ali, vou resolver por aqui, porque aqui tá, eu preciso resolver agora, é importante, e nem sempre, né? É isso. O mundo cobra também. Você me fez lembrar aqui, né? Assim, eu trabalho com casais e eu recebo muito essa demanda, né? Do casal que se queixando, né? Muitas vezes a esposa, da falta de tempo, né? Do parceiro. Tempo de qualidade. Porque assim, tá ali em todos os ambientes, tá na praia, tá no bar, enfim, trabalhando, né? E assim, como se fosse, enfim, né? Priorizando, né? Os contatos, o trabalho e não dando atenção, né? Nos relacionamentos. Então, isso é muito comum, infelizmente. Aí a gente vai chegar num ponto, assim, radical, que eu vou ter que me reinventar. Vou ter que procurar um novo emprego, mudar de cidade, vou para um campo, vou para não sei. Porque o básico bem feito não foi feito, né? Exatamente. Você disse, né? Você falou tudo, né? Que assim, fica então essa sensação muito ruim, né? Esse conflito existencial mesmo, né? Que às vezes vem, aqui não tá bom, ali também não, esse trabalho não me serve, né? Sim. É uma sensação de que precisa mudar o externo, o ambiente, Precisa quando coragem. a questão é aqui dentro mesmo, Precisa né? muita coragem. Você acha que uma profissional como você pode dar uma luz? Tipo, o que eu faço, né? Eu vou travando comigo essa questão. Continuo na minha vida, tá ótima, maravilhosa, mas sem tempo nenhum, assim, tá boa financeiramente, mas a minha vida em família não existe. Ou vou mudar. Eu quero a vida em família, e aí eu tenho que me abdicar de todo o que eu já conquistei durante a vida toda e mudar para um outro lugar, um lugar mais calmo, recomeçar. Então, Lúcia, é isso que a gente estava falando agora, né? Quando a gente pensa em saúde mental, uma coisa não exclui a outra, né? Você pode ter o seu trabalho, né? A sua convivência familiar harmoniosa, né? Você pode viajar, né? Enfim, claro que tudo dentro aí, né, das possibilidades, tá? O que é importante, tá? É dosar. É equilibrar tudo isso, né? Quando a gente está, enfim, né, no processo terapêutico, a gente observa, né, que às vezes essas pessoas priorizam só o trabalho, o famoso workaholic, né? Ou, né, não trabalho e aí só a família. Aí vem uma sensação de dependência, né? Vem a irritabilidade, não sabe por quê, né? Porque, enfim, né, corta relações sociais. Sim. Então, assim, a pessoa, claro, né, para ela estar plena, né? Enfim, é importante ela ter, né, as diversas esferas da vida ali, né, realmente, enfim, atuando, né, seja no trabalho, na família, o lazer, né. Mas sempre equilibrando, né? Não, mas aí eu acho que aí entra o seu trabalho também, né, de você ter uma pessoa fora da família que vai te ouvir esses anseios seus e você dar uma direção. Sim. É isso? Sim. Também, sim, com certeza, né? A gente ajuda muito, né? O psicólogo, a terapia vai ajudar muito as pessoas quando elas, enfim, estão confusas, em conflito, né? Isso é bom, isso não é, eu devo abandonar tudo e viajar, então vou largar tudo, botar a mochila nas costas, vou sair pelo mundo, né? Mas aí, essa mochila, né, invisível, você vai carregando ela, né? Então, assim, no processo terapêutico, a gente te ajuda a despojar dessa
mochila pesada, né? Que aí vem traumas, lembranças, dificuldades, né? Que você muitas vezes carrega, né? Vamos depositar isso, né? E entra no famoso ressignificar, né? Que é um processo mesmo, tá? Entendi. Jéssica, que gostoso. conversa foi essa? Muito obrigada, viu? O que a gente vai Eu que levar daqui agradeço. hoje? Nossa, eu acho que a gente leva daqui hoje O que eu diria ainda, né? Que assim, Subiu que as muito. pessoas priorizem, né, a sua saúde mental, né? Que as pessoas vivam aqui agora, né? Porque muitas vezes a gente vive tão preocupado, né, com o futuro ou às vezes com o passado e não vive o aqui agora, tá? E é claro, né, precisando de ajuda, estamos à disposição, sempre. Num mundo tão cheio de excessos, opiniões e fórmulas, talvez a profundidade continue sendo um dos maiores desafios das relações humanas. Eu quero te agradecer de forma muito especial por ter aceitado o nosso agradeço. convite. É um desafio para a gente também, né, levar essa conversa, né, Sim. essa conversa boa, né, profunda para os nossos telespectadores. Obrigada pela sua delicadeza, né? Eu que Por agradeço se a expressar de oportunidade, forma Lúcia. tão, né, Esclarecedora, genuína, né, e também. genuína. Então, a gente, com certeza, nós vamos ter mais conversas com a Com Jéssica. certeza. Obrigada, eu estou à disposição sempre. Nós que agradecemos, né, Jéssica? Muito Obrigada. bom, muito obrigada. Obrigada a todos vocês por estarem conosco nessa jornada. Esse foi o Tricotando com Elas. Até a próxima. Tricotando com Elas.